Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hélder Correia Espiritualidade e Consciência, um canal onde nós falamos de espiritualidade de uma forma aberta, completamente desprendida de dogmas ou religiosidade, nada contra isso, mas não é a minha abordagem aqui no canal, e acima de tudo é uma partilha de conhecimentos, uma troca de ideias e uma tentativa de melhoramento daquilo que é a minha pessoa e com esperança que também seja um melhoramento da vossa pessoa para reforçarmos o nosso caráter e também, acima de tudo, para sermos felizes. Hoje vou falar sobre um tema também solicitado em comentário aqui no canal, vidas passadas. Um tema que ele traz muito interesse por parte das pessoas, muitas pessoas gostam de aprofundar e de ler e de estudar sobre este tema. E eu vou trazer então qual é a minha ideia sobre isso, trazer uma definição, vou falar sobre as vantagens e as desvantagens de acessarmos esse tipo de informação, vou falar dos tipos de acesso que conheço e vou trazer também uma partilha de experiências minhas, vivências, onde eu tive acesso a esse tipo de informação, de uma bagagem espiritual que fica em nós, na nossa aura. Pessoal, vocês sabem que eu não tenho uma abordagem dentro de um estudo determinado, portanto eu vou beber a várias fontes e também mesclo isso com aquilo que é a minha experiência pessoal. E se vocês virem alguma similaridade com um estudo qualquer, é normal, porque eu posso ter ido buscar esse conceito, pode ser através de um nome ou através do que seja, mas efetivamente, falando desta ideia de vidas passadas, eu vou trazer a minha opinião. Nós poderemos já ter cá passado numa outra experiência num corpo material, falando aqui da Terra, mas a consciência tem uma vida. E quando eu falo de ter uma vida, é uma consciência individual que pode ou não ter uma vivência num corpo material, pode assumir uma forma espiritual, num plano espiritual, mas que acima de tudo é uma consciência e que teve um momento, vamos dizer assim, em que ela foi gerada, em que ela, como um fragmento da luz da fonte, uma percepção individual, mas sempre dentro do todo, não é? Da energia absoluta, suprema. Não consigo, claro que, trazer quando é que isso surgiu, não é? Quando é que a minha consciência se tornou individual, mas é uma vida contínua que pode trazer-se em vidas no plano, em planos materiais, falando também aqui da experiência que eu tenho vindo a ter na Terra, porque derivado de vivências que eu já tive, sei que já cá passei em outros momentos. E tudo isso fica, vamos dizer assim, nós temos a aura planetária, o nosso planeta tem uma aura, e nós próprios individualmente também temos as nossas auras. Nas nossas auras ficam todas as vivências que nós temos, ficam ali gravadas enquanto informação, aquilo que alguns estudos apelidam de registros akáshicos e outros nomes que dão. Isso fica tudo ali em informação. E é possível nós acessarmos esse tipo de informação de diferentes formas. Portanto, imaginemos o universo como uma consciência suprema, um todo, uma só energia, que tudo o que existe em si traz informação, vai expandindo informação. E, portanto, num planeta existe uma informação e as consciências individuais que lá se expressam dão informação a esse planeta, portanto, à sua aura, vamos dizer assim, e também assimilam informação do planeta, daquela vivência que estão a ter, assimilam na sua aura. Acontecimentos que são necessários para que haja um aprendizado, uma sabedoria, para que a gente se torne sábios, expandindo as nossas consciências através da vivência, da troca de informação que só pode ser obtida através da vivência, além da teoria. Temos que falar aqui também da noção que temos de tempo, portanto, aquilo que poderíamos trazer como uma ideia do passado, portanto, algo que já vivenciamos, não é necessariamente uma realidade. Portanto, num estado alterado de consciência, onde a gente pode acessar uma ideia de vida passada, poderá ser vamos dizer, um desdobrar da linha do tempo, ou do conceito que temos de tempo, e acessar algo
enquanto vivência, que não tem necessariamente de ser algo que já aconteceu. Aliás, o passado, presente e futuro não existem. É como se tudo já existisse no universo. Sei que é confuso e na nossa mente racional baralha um pouco esta ideia, mas é algo que cada vez mais se está a aproximar da compreensão daquilo que vamos testemunhando. Falando das vantagens e desvantagens de acessarmos este tipo de situação, nós temos que pensar que estamos aqui num contexto encarnados e que é tudo um processo. Nós vamos esbarrando em situações que vão sendo assimiladas e vão refletindo naquilo que é o nosso padrão de pensamento e de emoção, de sentimento, e tudo isso requer um tempo de ser processado, requer também vamos dizer, um amadurecimento de como lidamos com essa situação. Cada pessoa tem o seu temperamento, cada pessoa tem a sua maneira de reagir a determinada situação. Pode surgir um equilíbrio de uma forma mais rápida, pode surgir um desequilíbrio, ou há pessoas que vivem num desequilíbrio constante, sem buscarem uma harmonia. E é nesta ideia de que cada pessoa tem a sua maneira de reagir, pegando num contexto espiritual, uma pessoa que tenha uma mediunidade, que tenha uma projeção astral onde acessa este tipo de informação, geralmente é algo que vai trazer algo para agregar à pessoa. É uma potencialidade anímica, ou seja, em estado alterado de consciência nós podemos acessar, eu já vou falar sobre isso, dos tipos de acesso, mas também poderá ser algo patrocinado, pode ser algo potencializado para determinadas pessoas que estão em determinado momento da sua vida, que precisam de compreender um contexto atual daquilo que estão a vivenciar, ou até algo no seu subconsciente que vem dessas outras passagens em experiências num corpo material, falando aqui sem ser do contexto numa dimensão espiritual, e que pode ter em subconsciente e que isso se reflete na vida atual e que pode causar até bloqueios de relacionamento, bloqueios em relação ao ambiente, e por isso é benéfico nestes casos em que a pessoa já tem ou começa a ter uma ideia de que algo não está bem no seu subconsciente e procura uma ajuda, quando não consegue ter esse potencial ou não consegue acessar individualmente, e quando assim é, já tem aqui um amadurecimento, já tem aqui uma maneira compreensiva de acessar isso ou de querer acessar isso. E portanto isso é benéfico, é saudável. Agora, num outro contexto, que muita gente procura esta temática de uma forma até a certo ponto fantasiosa ou até com uma ideia de fugir da realidade da sua vida atual, ou até mesmo transportando muito para o ego, querendo ser ou pensando ter sido algo muito importante numa outra vida, uma personalidade com alguma importância relevante perante os contextos sociais. Há pessoas que procuram através destes contextos. E é óbvio que, logo à partida, quando a busca traz algo que não é maduro, algo que não tem substância, o resultado disso pode até nem acontecer, ou não vai ser benéfico, não vai acrescentar realmente, não vai trazer algo enquanto informação que vai refletir-se e potencializar uma melhora na sua vida. Porque, primariamente, o impulso não é, ou a vontade, não é uma vontade com critério, com base. Nós sabemos que quando encarnamos tudo aquilo que são, vamos chamar, vidas passadas dentro deste contexto de um corpo material que morre e depois pode voltar num outro contexto, com outro corpo material, trazendo essa mesma consciência, nós sabemos que tudo o que é a nossa memória fica armazenado no nosso subconsciente e é, vamos dizer assim, ofuscada inicialmente. Não apagada, mas é algo que fica, vamos dizer, em segundo plano. E quando encarnamos, poderemos trazer algo nesse, vamos chamar, DNA espiritual, porque existe um DNA corrente biológico e existe uma bagagem espiritual, aquilo que a consciência traz em informação no perispírito, no corpo espiritual, corpo de luz, psicossoma, e que se reflete, é claro, no corpo físico ao longo das suas encarnações. Mas há casos de pessoas que, quando encarnam, em crianças, por exemplo, têm um grande acesso a uma vida passada, vamos dizer assim, dentro deste contexto de vida passada, já explicando que a vida da consciência é só uma. E isto acontece muitas das vezes
derivado a um encarne muito rápido, um processo em que houve um desencarne e aquele período intermissivo entre vidas de corpos físicos não é assim tão extenso. E há essa probabilidade da criança, quando encarna novamente, e geralmente é dentro desse período da vida da criança, os primeiros anos, que é quando a criança está mais aberta na sua sensibilidade, até mesmo falando do chakra coronário, e a criança traz essas lembranças. Portanto, há muitas crianças que falam muito em pormenor de situações que levam as pessoas que interagem com elas a perceber que não é imaginação, que efetivamente essa criança está a falar de uma outra passagem enquanto encarnação no planeta. Portanto, falando ainda das vantagens e desvantagens, acredito que deve ser algo que tem que acrescentar para trazer uma melhora de compreensão daquilo que é os nossos comportamentos, daquilo que é o nosso interior, o porquê de haver algum bloqueio, uma compreensão. Portanto, é algo que tem que acrescentar e que tem que ser algo que supera vamos dizer, as rasteiras do ego. Não tem que ser algo para insuflar o ego. Tem que ser algo espiritualmente maduro e que realmente vai trazer algo que acrescenta. Às vezes não estamos no timing, não estamos no momento correto, não é o momento de acessarmos essas informações, porque no contexto em que estamos, no momento em que estamos, não vai acrescentar, lá está, não é algo que vai efetivamente reproduzir algo que vai trazer uma evolução para o momento presente. Portanto, é algo que deve surgir quando tem que surgir e não uma busca sem um propósito. Portanto, quando a ideia surge, nós temos que perceber o contexto, o que está em torno da ideia, para perceber se, experimentando isso, há algum sumo nessa vontade. E aí sim, podemos procurar. Portanto, temos que ter responsabilidade no que toca a esta ideia de vidas passadas, e há muita gente, pessoal, que engana, que faz determinada leitura à sua maneira e traz sempre, geralmente desconfiem quando o contexto é sempre algo para nos elevar o ego. Portanto, dizendo que nós fomos isto ou aquilo, com uma importância nos parâmetros sociais daquilo que é a opinião geral das pessoas, e geralmente isso é para nos trazer um sentimento de importância. Portanto, é para insuflar o ego, trazer-nos algum tipo de satisfação que passa pelo prisma do ego, e isso faz-nos sentir uma satisfação e uma ideia prazerosa que é falsa e que realmente não vai nos ajudar naquilo que estávamos a procurar enquanto ajuda. Portanto, é preciso ter cautela, filtrem a mensagem do médium ou da pessoa que vocês procuraram esse acesso, e aí sim, dentro dessa filtragem, perceber se realmente aquele contexto é real. É claro que isto vai se refletir na maturidade da própria pessoa ou da maneira que a própria pessoa encara os temas da espiritualidade. Vamos falar então dos tipos de acesso que eu conheço, alguns deles já vivenciei, portanto posso trazer para aqui. Portanto, não se esqueçam que o ser humano tem as suas capacidades anímicas, que são dele, capacidades essas que passam pela projeção astral, o desdobramento consciente, que é algo que todos nós temos. Todos nós, quando os padrões cerebrais baixam e nós entramos nas ondas do sono, o nosso corpo espiritual desprende. Portanto, dentro do nosso campo áurico, do nosso campo de energia, o nosso duplo etérico, o nosso corpo espiritual desprende e sai eventualmente para uma dimensão espiritual, e nós podemos ter uma lucidez e trazer para o corpo físico, claro, sempre passando pela filtragem do cérebro material. E falando até da projeção astral, já aconteceu comigo, é possível termos um desdobramento onde nesse desdobramento todo o ambiente e o contexto que vamos perceber é uma vida passada. Dentro deste contexto de vida passada, é algo que está dentro de informações do nosso campo áurico, do nosso registro do campo áurico, e nós acessamos esse mesmo ambiente. Portanto, quebramos as leis do tempo e do espaço, dentro desta ideia limitada que temos do tempo e do espaço, e acessamos uma vivência com o nosso corpo espiritual. Nós estamos efetivamente lá,
com a plasmagem daquilo que foi a nossa vivência, portanto o corpo material que nós assumimos na altura, e nós estamos a trazer aquela informação novamente de forma vívida, lúcida e com o corpo astral. Isto pode acontecer, já aconteceu comigo, depois no final do vídeo eu vou compartilhar a experiência que tive, portanto é uma grande possibilidade. Claro que em estado alterado de consciência, nós podemos também acessar uma clarividência viajoura, ou seja, no chakra frontal, acessarmos uma imagem expandida dentro desse contexto de uma vida passada. Como também podemos acessar uma imagem que não tem que ser necessariamente clarividência viajoura, ou seja, não um espichar, uma expansão do frontal, e de repente estamos a ver uma imagem de uma vida passada, ou seja, uma capacidade anímica de acessar, em estado alterado de consciência, essas informações que estão connosco na nossa aura. Agora, pode ser também, e grande parte das vezes que isso ocorre, é com o patrocínio dos mentores, com uma interferência extrafísica, sendo então assim uma capacidade mediónica. Ou não diria capacidade mediónica, porque a capacidade é anímica, mas um acesso mediónico, através de uma sensibilidade nossa, e também de uma predisposição, e também do momento que estamos a atravessar, em que os mentores espirituais, os nossos guias, percebem qual é o nosso momento consciencial e, derivado a agregar algo para isso, acessando coisas do nosso registro, eles vão patrocinar através, por exemplo, de um implementar no nosso chakra frontal, ou seja, uma conexão que não necessariamente tem que ter a presença extrafísica à nossa beira, mas uma conexão psíquica entre dimensões, entre aquilo que é a nossa dimensão física e a dimensão extrafísica, e há um trazer de informação, uma conectividade, onde eles conseguem abrir, digamos, os nossos registros e trazer enquanto informação para nós. Portanto, nós podemos testemunhar num estado alterado de consciência, promovido através de um processo mediónico, por exemplo, ou de um trabalho energético, de repente abre um clarão no nosso frontal e começam a surgir imagens que são patrocinadas pelo mentor, trazidas pelos mentores, um processo mediónico, onde nós vemos uma vida passada. Claro, dentro de um contexto sempre para acrescentar algo quando assim é e quando assim surge. Também pode ser um processo mediónico fora do corpo, portanto, os mentores, quando há um desdobramento lúcido, podem nos levar até uma vida passada. Isso foi o que aconteceu comigo, portanto, um processo de retrocognição patrocinado pelos mentores. Através dos sonhos pode também acontecer, através mesmo de uma capacidade anímica, mas eu vou mais para o mediónico. Pode às vezes um guia espiritual induzir ou introduzir essas informações, e como nós não temos se calhar um padrão de lucidez para atingir a projeção astral, por exemplo, pode ser num processo onírico ser implementado ali algumas informações que são de processos do subconsciente e de vidas passadas. Existem pessoas encarnadas aqui com trabalhos dentro do acesso a vidas passadas, terapias de acessar esses mesmos registros. Portanto, são pessoas com o seu trabalho mediónico que conseguem ter um acesso através dos mentores, e eles entram num conjunto de situações entre aquilo que é a dimensão física e a espiritual, e eles preparam um trabalho com os seus próprios mentores e os mentores da pessoa que está a ser atendida, e há ali um processo onde a pessoa entra numa espécie de transe, digamos, e acessa aquilo que foram vidas passadas. Portanto, são pessoas aqui que trabalham com isso, há pessoas muito boas a trabalhar com isso. Existe até uma pessoa que eu estou aqui a tentar me lembrar do nome, o Jefferson que já trabalhou com o Wagner Borges, no que toca à divulgação dos vídeos do professor Wagner Borges, e que continua a ser aluno dele. Ele tem um trabalho muito bom dentro desta linha e eu aconselho que vocês procurem. É Sol do Ivareste, o Jefferson Orlando. Espero não me ter enganado no nome, sei que é Jefferson o primeiro nome. É uma pessoa que eu aconselho, não que eu tenha sido ajudado por ele, mas enquanto pessoas que eu vi que já procuraram o seu auxílio, o seu trabalho, e que falaram das suas experiências e que falaram muito bem do trabalho dele. Portanto, é uma pessoa que eu aconselho aqui.
Imaginem que vocês não estão num bom momento e que de repente surge-vos alguma informação e que dentro dessa informação foi algo impactante. Portanto, foi algo que vocês já vivenciaram numa vida passada e que foi algo forte, que trouxe ali algo que vos causou até algum trauma, alguma fobia, por exemplo. Será que é benéfico se não houver uma maturidade de compreensão? Será que será benéfico vocês trazerem isso enquanto informação? Se calhar não. Portanto, é estas coisas que nós temos que ter noção. Agora, se alguém trouxer isso e de repente não tenha capacidade ou isso causou algum incómodo, se calhar é melhor vocês procurarem ajuda com pessoas credíveis para vos acalmarem e trazerem uma melhor assimilação e uma melhor conduta daquilo que foi essa informação e que se refletiu, obviamente, no momento atual daquilo que vocês sentem e que pensam. Para finalizar aqui o vídeo, vou compartilhar duas experiências que eu tive. Uma delas é em projeção astral, lá está, e a outra num processo de meditação onde eu entrei em estado alterado de consciência e onde vislumbrei na minha tela mental algo que depois relacionei com aquilo que foi a projeção que eu tive. Certo momento eu estava a dormir, de repente percebo algo num sonho onde abro a lucidez e sou literalmente expulso, entre aspas, para fora do corpo, como se fosse uma catapulta. Eu saltei para fora do corpo, literalmente. A lucidez era enorme e eu vi todo o ambiente de uma forma muito lúcida. Eu estava de barriga para baixo, comecei a pairar, só que logo ali eu comecei a ser levado para trás. Então algo em mim percebeu que eu estava a ser levado pelos guias espirituais. Pelo menos foi aquilo que eu interpretei. Eu começo a ir para trás, saio do contexto de casa, saio do local onde estava de uma forma mais abrangente e de repente comecei a pairar num local, percebi que era uma casa, era uma sala de estar, tinha louças assim antigas, mas não era uma casa antiga, e de repente eu percebo uma mesa enorme, eu fiz a volta à mesa e percebi umas fotografias e quando eu peguei nas fotografias vi uma mulher, ela estaria nos seus 50, era uma mulher com o cabelo claro, olhos claros. Eu comecei a ver, não estava a perceber, eu tinha a maturidade, eu sabia já o que era uma projeção astral, já tinha tido outras, sabia que estava com lucidez, o que eu queria era tentar assimilar o máximo de informação para perceber qual era o contexto de tudo aquilo, e até com a ideia de que tinha sido levado ali. Então eu fui e percebi outras fotos onde vi uma criança que teria os seus 5, 6 anos, 7, e eu vi grande parecença comigo, com a minha vida atual. Portanto, havia, o rosto era muito parecido, a mesma cor de olhos, e eu levei para que fosse eu. Quando retornei ao corpo, eu tive forte convicção de que aquilo foi uma vida passada minha, e não percebi na altura o contexto, e fiquei ali com alguma dúvida, porque eu sou muito filtrado, muito pé no chão. O que é que teria sido aquilo realmente? Mais tarde, num processo de meditação, eu estou no meu quarto, uns anos depois, portanto nem vai assim há tanto tempo, de repente na minha tela mental surge uma mulher, em pé, e ao seu lado uma mulher idosa, numa cadeira de rodas, e ela começou a empurrar o carrinho e aproximou-se da minha visão na tela mental. Ambas estavam a sorrir e olhem só, aquela mulher, não a senhora idosa, essa nunca tinha visto, mas aquela mulher era a mesma que eu tinha visto nas fotos. Portanto, eu ali comecei a trazer mais a convicção de que isto seria um acesso a vidas passadas, que ainda não compreendi o porquê, nem o que terá acontecido, quais foram os parâmetros dessa vivência e o porquê disso ainda se refletir em informação nesta atual vivência. Foi isto, pessoal, e eu relacionei as duas coisas, dois processos diferentes, um projetivo e o outro anímico, que poderá ter sido também mediónico. Os mentores podem ter auxiliado neste processo, não sei, mas pode acontecer, e este poder de acontecer, esta possibilidade é que é benéfica de vos trazer. Mas, pessoal, procurem sempre a conexão com a vossa vida atual, porque se estamos aqui é por um contexto presente,
e não fiquem muito ligados a isto, ok? E é como eu vos disse, tragam uma maturidade, percebam se isso realmente vos vai acrescentar algo e se vocês têm o estofo de acessar, se têm a maturidade e o arcabouço de acessar este tipo de situação, mas concentrem-se na vida atual, estamos todos aqui por um propósito, por uma razão, e é isso, tragam cada vez mais consciência para o momento presente, para as vossas atitudes, reflitam sobre aquilo que vocês estão a ser enquanto expressão, e é isso que eu vos trago enquanto a ideia de vidas passadas, sendo só uma vida da consciência e que muita gente transporta para lados que realmente não acrescentam nada a si próprias e que podem induzi-las mais em processos de ilusão, processos ilusórios que são inerentes a todos nós aqui encarnados. Muito obrigado a todos pela atenção. Já sabem, se gostaram do vídeo, contribuam à vossa maneira, através de um gosto, de uma partilha do vídeo, ou subscrevam o canal se ainda não são subscritos. Até um próximo vídeo, muita paz e muita luz nos vossos corações.